No capítulo de hoje da novela Apocalipse, depois de ter certeza que ele foi enganado por Ricardo, Benjamin continua a sua investigação, quando de repente Uri entra e fala para Benjamin que ele não sabia que ele estava de volta. E no decorrer da conversa, o tio conta que ele está se preparando para ir no casamento de Bela e fica sem entender nada no momento que escuta Benjamin contar que ele não vai. O tio pergunta como assim? Pergunta o que está acontecendo. Benjamin conta que o que aconteceu com Zoe não foi um simples acaso. Conta que tudo foi planejado e ele descobriu toda a verdade. E em seguida pergunta para Uri se ele sabe quem mandou manter o que aconteceu em sigilo e segredo absoluto. Uri diz que ele não faz a menor ideia. Benjamin fala que ele sabe. Conta que foi o presidente do Conselho das Nações. O tio pergunta se foi Ricardo Montana. Benjamin conta que foi o próprio. E em seguida mostra para o tio como foi que Ricardo Montana conseguiu que tudo fosse mantido em sigilo e segredo. E logo em seguida ele diz que, por ironia do destino, Ricardo acabou não conseguindo o que ele queria. Uri pergunta para Benjamin do que é que ele está falando. Benjamin fala que ele tem certeza que a sua amada está viva e diz que ele ainda vai encontrar ela e o seu filho. O tio fala para Benjamin que ele está se iludindo e diz que ele sabe disso. Nessa hora, Benjamin conta que ele também descobriu que Zoe nunca foi encontrada, mesmo apesar de todas as buscas, e fala que ele tem certeza absoluta que ela é a mulher que tem chamado a atenção na internet, pois ela diz exatamente o que Zoe disse para ele. Nesse exato momento, Zoe olha para a foto rasgada de Benjamin que ela levou junto com ela e diz que sente muita falta dele. Enquanto isso, Benjamin consegue descobrir a mulher que está enviando os vídeos e fica decepcionado ao ver que não é a sua amada. Uri fala para Benjamin que ele avisou que ele poderia se decepcionar. Benjamin diz que talvez a mulher que aparece nos vídeos não é a mesma que posta. O tio diz para Benjamin que ele está se iludindo outra vez. Benjamin fala que Zoe não tem conhecimento para lidar com um canal. Diz que talvez ela tenha pedido ajuda para isso. Novamente, Uri fala para Benjamin parar de se iludir. Benjamin fala que talvez Zoe tenha percebido que o que aconteceu com o voo dela não foi por acaso e por isso está escondida esses anos todos, pois não quer que Ricardo saiba que ela está viva. O tio pergunta para Benjamin por que Zoe não iria avisá-lo que ela está viva. Benjamin fala que a pergunta dele é fácil de responder. Diz que ela sabia que ele trabalhava para Ricardo Montana e, além do mais, ele a ignorou completamente quando ela tentou abrir os olhos dele. Uri diz que isso faz sentido. Na mesma hora, Benjamin começa a arrumar as suas coisas. O tio pergunta o que é que ele está fazendo, pergunta para onde ele vai. Benjamin conta que ele vai para Jerusalém, fala que ele vai atrás da sua amada. O tio diz que ele vai com ele, fala que não vai deixar ele ir sozinho,
numa aventura maluca e ainda mais do jeito que ele está. Benjamim fala que não precisa, diz que ele está bem. O tio diz para Benjamim que ele vai com ele e ponto final. Fala que ele é o tio dele e se sente responsável por ele. Já em Jerusalém, Benjamim conta para o tio que a tal mulher acabou de postar outro vídeo. E nesse exato momento, Uri vê a tal mulher passando perto deles e mostra para Benjamim, e eles vão atrás dela na mesma hora. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Santos, de Goiânia, de Campo Grande, enfim, me conte ali nos comentários. A amiga de Zoe fica bastante assustada e deixa claro que ela não quer falar com eles, e fica ainda mais assustada ao ouvir Benjamim perguntar se ela conhece a mulher do vídeo. Ele fala que sabe que é ela que posta os vídeos. Conta que foi ele quem mandou os links com as provas contra Ricardo Montana. Diz que ela não precisa ter medo dele, pois ele está do lado dela. Diz que ele só está procurando a sua esposa e o seu filho. Fala que tudo que ele quer é saber se Zoe está viva. Nessa hora, Soraya fica sem saber o que dizer. Algum tempo depois, Zoe está penteando o cabelo quando de repente escuta a voz do seu amado. Ele se aproxima e diz que finalmente conseguiu encontrá-la. Fala que foi até lá para buscar ela e o seu filho. Ela fica apavorada nessa hora e pergunta como ele conseguiu encontrá-la. Pergunta se Ricardo sabe que ela está viva. Pergunta quem mais sabe. Ele pede para ela ficar tranquila. Fala que não é nada daquilo que ela está pensando. Ela pergunta como ela pode confiar em um homem que trabalha para Ricardo Montana e se surpreende ao escutar ele contar que não trabalha mais para Ricardo. E em seguida conta que ele descobriu toda a verdade sobre Ricardo e acabou sendo afastado da sua própria empresa, e fala que quer aproveitar aquela oportunidade para pedir perdão a ela. Ela diz que não acredita nele, fala que ele está tentando enganá-la. Ele diz que está falando a verdade sim, fala que ela tentou alertá-lo, mas ele não conseguiu enxergar a verdade antes. Mas explica que agora ele sabe que tudo é real, tudo é verdadeiro, como o amor que ele sente por ela. E nessa hora ele olha para o alto e fala sobre tudo seu amor por ele. Zoe pergunta do que é que ele está falando. Ele diz que está falando de Deus, da Bíblia, e em seguida conta que ele mudou. Ela fica bastante confusa nessa hora e pergunta se ele realmente está querendo dizer que, antes dela concluir, ele fala que é exatamente o que ela entendeu. Conta que ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Diz que ele passou tanto tempo tentando negar o óbvio e diz que finalmente ele conseguiu entender que só porque ele não pode enxergar não quer dizer que ele não exista, e fala que Deus salvou a vida dela e a protegeu naquele deserto. Ela diz que Deus está sempre os guiando. Ele fala que Deus o ajudou a encontrar a sua fé genuína e abriu a mente dele para ele conseguir entender tudo o que ele entendeu e o levou até lá. E nesse momento, finalmente, os dois se beijam. E logo em seguida, Benjamim conhece o seu filho Davi.
Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.